Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o segundo maior motivo das traições. Sou o Pablo Tufano e eu ajudo pessoas a superarem o término de relacionamento de uma maneira leve, tranquila, que os casais voltem a ser felizes, ou siga cada um para o seu caminho, mas de uma maneira leve, sem sofrimento. E vamos pensar, qual é um dos maiores causadores de términos de relacionamento? As traições. É interessante, né? Porque vários outros motivos são relegados. Então, por exemplo, agressões, o homem bate na mulher e a mulher muitas vezes aceita, mas se ela é traída, ela não aceita. Então, assim, realmente traição é um dos top um de comportamentos que não são aceitos. Lógico que tem mulheres e homens que aceitam a traição e que vivem de uma maneira às vezes funcional, às vezes não funcional, mas hoje nós vamos falar sobre o que está por trás da traição, né? O que está por trás. E esse livro aqui que eu achei muito interessante, que o nome dele é A Verdade sobre a Traição Masculina, de Gary Newman. Ele faz um estudo muito interessante. Ele conversa com homens, ele junta 100 homens e faz uma série de questionários, né? Faz uma pesquisa científica com eles, escutando por que afinal você trai? O que aconteceu? Porque se a gente escutar as mulheres, elas vão dizer isso é falta de caráter, né? O homem não presta. Mas muito pouco, ou diz ele, nunca, ou ele não tinha visto nenhuma pesquisa que alguém realmente estivesse interessado em ouvir os homens, porque apenas a voz que era ouvida era das mulheres. E nessa pesquisa ele descobriu várias coisas interessantes. E ele descobriu a razão número um, que eu não vou falar nesse vídeo, mas eu vou falar da razão número 2. Na verdade, as duas têm ligação, tá? Mas a segunda causa é a insatisfação sexual, que é interessante porque geralmente é normal se pensar, nossa, então vocês casaram e não existe mais sexo, o cara está insatisfeito, vai procurá-la na rua, né? E ele falou, realmente, esse é o segundo maior motivo, não é o primeiro não. E aí, quando se pensa em satisfação sexual, ele também falou de vários mitos, né, sobre o que gera a insatisfação sexual no homem, né? As revistas, elas falam para as mulheres: tenha o corpo perfeito para agarrar e segurar o seu homem. Vou te mostrar as 37 posições malucas do Kama Sutra que vai fazer o seu homem pirar na cama e você nunca vai ser traída, né? Então, aqui vamos olhar duas razões possíveis que fez os homens ficarem insatisfeitos, né? Uma, a beleza da mulher, e ele diz, não é isso, não é. E, inclusive, né, colocar aqui, beleza. Inclusive ele diz, a maioria dos casos extraconjugais que ele relatou nessa pesquisa, a outra não era tão bonita quanto a esposa. O que deixavam as esposas malucas, né? Como assim tá me traindo pra uma mulher que é mais feia do que eu? Então eu sou horrível, então eu não presto pra nada, né? Assim, eu sou o cocô do cavalo do bandido, porque se essa mulher é horrorosa, ele preferiu ela do que eu, né? Que sou linda. Então, não é a beleza o que fez os homens traírem, né? Não era um fato. Na verdade, os homens nem estavam buscando beleza. Até falou quando as mulheres traíam, geralmente traem com um cara mais bonito. Os homens não necessariamente. E a segunda, além da beleza, então é uma posição maluca, ou então algum tipo de sexo que a mulher não está suprindo, né? Vou botar posição sexual, ou então algum tipo de sexo, né? Posição.
Posição. Ah, eu quero que a mulher faça sexo anal, sexo oral, o Kama Sutra ou qualquer coisa e a minha esposa não faz, então por causa disso eu vou trair. Também não é isso. Também não era um tipo de sexo diferente o que os homens estavam buscando. E o que será que os homens estavam buscando, então? O que eles reclamaram nessa pesquisa foi a frequência. A frequência sexual estava baixa, ou seja, estavam transando pouco. E aí se pergunta, por que estavam transando pouco? Por quê? Eles queriam transar e a mulher não queria, ou não queria na quantidade que eles queriam. E isso tem uma série de razões, né? Algumas razões, vou listar aqui algumas delas. Questões hormonais, né? Eu já vi casos de mulheres que dizem, olha, eu coloquei DIU ou fiz algum tipo de tratamento, meus hormônios não estão regulados e eu perdi minha libido. Né? Então, por conta disso, eu não tenho vontade de fazer sexo e a frequência diminui. Né? Esse é o seu caso, procure um médico para cuidar dos seus hormônios. Né? A segunda razão que diminui a frequência, filhos. Não é? Então, quando tem os filhos, e aí ele lista muito isso nesse livro aqui, mostrando de novo, ele fala, olha, os filhos, um dos comportamentos mais disfuncionais é deixar a porta aberta. Então, quando os filhos têm livre acesso ao quarto do casal, o casal transa menos, porque fica pisando em ovos, não consegue se liberar, o sexo fica, enfim, ruim, né? Porque cada não pode fazer barulho, enfim, tem uma série de complicações. Então esse é um dos motivos. Não é o que nós vamos falar nesse vídeo aqui. Também outra questão que também diminui, né? E aí nós vamos falar desse terceiro ponto. Vou adicionar um também, que é sexo ruim. Em algum momento eu vou falar um vídeo sobre isso. Nossa, o sexo ficou até uma cruzinha aqui. O sexo morreu. Meu X. Eu vou falar em algum outro vídeo, falar uns vídeos só sobre isso, sobre sexo ruim, sobre esse sexo onde os homens se satisfazem e a mulher não. Né? Um sexo onde o homem transa, deita, dorme e a mulher fica lá. Tipo, é porque as mulheres dão, né? O homem come, a mulher dá, porque a mulher se entrega, o homem recebe e a mulher não. Mas em algum momento eu vou falar sobre isso. Agora tem um quarto motivo que faz com que diminua ou até acabe com a frequência sexual do casal. E para falar desse quarto, o quarto se chama as brigas. E é sobre isso o que nós vamos falar. Agora começa o episódio. Agora começa a nossa aula, né? Por quê? Porque quando vi uma história, né, de uma mulher que ela dizia, olha, o cara tá reclamando que eu não transo com ele, não faço amor. Mas o cara é grosseiro comigo, o cara briga comigo, como é que eu vou transar com um cara que é grosseiro comigo? E aí o cara fica chateado porque não transa e ela fica chateada porque foi grosseiro, o cara é mais grosseiro ainda. E aí as brigas acontecem. Resumo, sem sexo. E isso pode acontecer, não necessariamente, pode acontecer a traição, não necessariamente, mas é um dos segundos fatores que os homens dessa pesquisa reclamaram. E aí o que acontece, né? Vamos olhar esse ciclo aqui, né? Como é que é esse ciclo desses casais que estão brigando e está afetando a frequência, está gerando a traição,
Lógico que a traição é sempre uma escolha, né? Você pode brigar, pode diminuir a frequência e não trair, dependendo dos seus valores, dependendo da sua ética, dependendo enfim, do que você escolhe, né? Mas isso é que os homens estão reclamando. E aí, então, vamos olhar esse ciclo, né? Então, por isso eu vou apagar o quadro. E enquanto eu apago o quadro, você comenta aqui de que cidade você é. Eu quero saber, porque o YouTube é uma coisa mundial, eu quero saber de que cidade você está me vendo aqui, tá bom? Já se está gostando até aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Enquanto eu vou apagando o quadro. E quero que você me diga aqui embaixo, nos comentários agora, se você identifica algum desses pontos que eu coloquei sobre os motivos da traição no seu relacionamento, tá bom? Então vamos olhar esse ciclo aqui. Caramba, eu tô bom de fazer bolinha, né? Olhando no vídeo não tá tão bom aqui, quando eu olhei pessoalmente parecia melhor. Então vamos lá, o cara briga. E nesse tipo de briga, lógico que tem alguns tipos de briga. Tem aquele que é o mais perverso, mais destruidor, que é quando você perde o controle. E nós vamos falar mais nesse vídeo aqui, daquelas brigas que o cara perde o controle e destrói tudo. O cara ou a mulher também, os dois realmente dilaceram a relação. E quando isso acontece, vamos dizer o caso do homem que brigou. Como é que a mulher reage? Ela se fecha. E quando ela se fecha, o que ela faz? Não vou transar. Por quê? Porque existe uma cultura aí que o sexo é um presente para o homem, né? O sexo é feito para o homem se saciar. Então, quando a mulher não está satisfeita, ela para de transar, porque aí ela está punindo o homem. Que é uma visão, né? Se a gente olhar o sexo como um presente para os dois, no final das contas os dois estão perdendo. Agora, num tipo de sexo ruim, como eu estava comentando, onde apenas é bom para o homem e as mulheres querem que aquilo termine logo, é um ótimo motivo para elas não transarem. E o sexo, ele é a ponta, né? Muitas coisas têm que estar resolvidas na nossa vida para a gente se entregar para o sexo depois do relacionamento. E se qualquer coisa tá desarrumada, o sexo lá que é a primeira coisa que cai. Pum! Aí não tem mais. Aí a mulher se fecha e aí o cara fica puto. E aí o cara briga ainda mais. E aí o que a mulher diz? Olha, eu só vou voltar a transar com você quando você ficar um homem gentil. Aí o homem faz o quê? Tá bom, eu me arrependi, eu vou mudar. Aí o homem fica gentil. E aí ele diz, olha, te tratei bem hoje, te trouxe flores, eu tirei o lixo, eu arrumei a casa, eu lavei a louça, eu visitei a sua mãe, vamos transar? Aí a mulher diz, não, muito cedo, muito cedo. Quem me garante que a gente não vai transar e tu vai brigar comigo de novo? E aí o cara fica puto. A mulher nega e o cara fica puto. E aí o que ele pensa? Como diz aqui no livro também, ele fala, olha, quando o homem entra numa briga que ele acha que é perdida, porque quando ele entra nesse ciclo aqui, ele pensa, eu fui gentil, e por mais gentil que eu seja, eu não consigo o que eu quero, é uma briga perdida. E aí é nessa hora que ele encontra a mulher. E aí a outra mulher faz o quê? Elogia ele, não briga. A outra mulher é um doce. E aí ele pensa, nossa, tudo que eu queria era ser gentil com a minha mulher e que ela transasse comigo. Mas eu sou gentil e ela não transa. Aí o cara se faz de vítima. Então eu vou aqui transar com outra que está me tratando tão bem.
E aí, enfim, algum dia eu vou falar sobre o pensamento da outra, né? Como que a outra age nessa situação, que se sabotando completamente, querendo ser melhor do que a esposa, e ela acaba se ferrando. E esse é o ciclo, né? Um ciclo de buraco negro. Né? Em alguns outros vídeos eu já falei sobre esse ciclo de buraco negro. Aí, são relações completamente perversas, relações que realmente vão para o fundo do poço, para o fundo do buraco negro. E isso pode gerar a traição, isso tende a gerar traição. É por isso que é tão importante a gente olhar o que está por trás, né? Então muitas vezes você pensa assim, nossa, a gente está brigando, mas quando a relação ela é muito estável, né, a gente se permite a brigar. Quando a relação é instável, tá naquele começo de namoro, a gente evita a briga, porque eu não posso brigar porque eu posso perder. Mas quando fica estável, tipo, eu vou brigar, mas amanhã a gente continua junto mesmo, porque a gente quer passar a eternidade junto mesmo, então eu me permito botar toda a minha raiva para fora. E aí acaba estragando a relação completamente. Isso é um problema. Então, como que a gente olha para isso? O que está por trás ainda? Né? Então, a gente está indo passos para trás. Né? A gente começou olhando a traição, começou olhando o término, né? Terminou. Por que terminou? Porque houve a traição. Por que houve a traição? Porque não havia sexo. E por que não havia sexo? Por causa das brigas. Brigas. E o porquê que existiam as brigas? Agora a gente dá um passo mais para trás ainda. E agora, realmente, lá para trás mesmo. Deixa eu apagar o quadro. Enquanto eu apago aqui, comente aqui. Sei que como uma pessoa que está no celular é mais difícil de comentar, que tem que olhar lá embaixo. Mas quem está no desktop aí começa a comentar facinho. Então vamos lá. Por que acontecem as brigas? Então tá o casal. Aqui tá o homem. Aqui tá a mulher. E aí então começam a brigar. Aí o homem olha para ela e diz: o problema tá com você. E a mulher diz: não, o culpado é você. E aí fica um jogando a culpa no outro. E tem uma coisa pior, porque tem alguns tipos de briga. Tem as brigas que são produtivas, quando realmente se está discutindo de uma maneira madura, né, alguma questão. Nossa, realmente, né, a gente não está concordando, a gente tem que ver como é que isso vai se resolver. E aí a gente está aqui, né, discutindo de uma maneira evoluída. Mas existem as brigas onde a gente perde o controle. E o pior, as brigas que a gente chama de ativação. O que é uma ativação? É quando um motivo pequeno gera um estouro. Você tem uma atitude desproporcional. É aquela famosa briga porque o cara apertou para escovar os dentes, a pasta de dente no meio e a pessoa explode. A gente fala 1000 vezes que é para apertar na ponta, não pode apertar no meio. Coisas do tipo, trânsito, você vai no trânsito e qualquer coisinha que acontece no trânsito diferente, você leva uma fechadinha ou passa um motoqueiro, você explode. Você briga. Ou então, no trânsito as pessoas mais são ativadas, né? As pessoas explodem normalmente. Aí a pessoa fala algum comentário, diz, você quer saber de tudo, você nunca me escuta, explode. E aí esse tipo de explosão desproporcional acaba destruindo o relacionamento, né? Acaba destruindo. E é quando você, depois que ativa, depois que explode, depois você faz o quê? Se arrepende. Se arrepende, diz, nossa, eu nunca mais vou
explodir assim, eu vou melhorar, mas não melhora. Por quê? Eu vou te dizer por quê. E tem uma coisa pior ainda, né? A ativação é o motivo que faz as pessoas entrarem no modo hiperagressivo e aí geram as agressões físicas. E verbais também. E essas agressões, como é que geralmente os homens lidam de uma maneira muito imatura? Eles botam a culpa na mulher, dizendo assim: por que você fez eu fazer isso? Por que você fez eu te bater? Você já ouviu isso? É mais comum que a gente imagina. O cara bate na mulher e diz: por que você fez eu te bater? Por que você me irrita desse jeito? Né? Então tá colocando a culpa no outro. O outro faz eu ativar. E isso é completamente disfuncional. E ainda tem uma outra coisa. Às vezes, uma pessoa ativa e a outra não. Então eu tenho um casal de amigos que são casados. E eles têm um relacionamento que é um dos que eu mais admiro. Eu costumo dizer, beira a perfeição o casamento. Eu acho que não é perfeito, né? Mas realmente um casal que eu admiro demais. E eu perguntei para a mulher, olha, qual que você acha que é o segredo de vocês terem um casamento tão feliz? E ela me disse, olha, às vezes eu explodo e ele vem e faz uma piada e aí eu começo a rir e aí a gente já tá rindo. E a gente não briga, a gente não consegue brigar. Né? Diferente das outras pessoas onde eu brigo, explodo, não tô nem aí. Mas eu explodo e ele me quebra. Ele me dá uma rasteira e a gente começa a rir e assim vai. Né? Então é assim, e às vezes ele explode e eu dou meu jeitinho e ele acaba também amansando enfim. Ou seja, o que acontece nesse caso? Uma das pessoas explode, mas a explosão do cara não afeta a mulher. Ou a explosão da mulher não afeta o cara. E isso é o melhor cenário que pode acontecer. O melhor cenário é não explodir, né? Eu vou falar sobre isso em seguida, como a gente faz para evitar as explosões. Agora, tem um pior cenário. E o pior cenário é quando um explode. Eu vou apagar aqui a palavra ativação. Onde um explode e aí a explosão do cara faz a mulher explodir e a explosão desse cara faz a outra explodir e isso gera uma explosão, uma bomba atômica, né? E eu conheço um casal onde a mulher dizia: ele tá triste e a tristeza dele me dá nos nervos, eu explodo. E aí explodia com o cara. E aí o cara dizia, mas eu não tô fazendo nada, eu tô aqui quietinho na minha tristeza, eu nem falei nada. E aí quando ela explodia com ele se sentia injustiçado. E aí dava uma resposta grosseira. E aí ela ficava, você além de triste, é grosseiro comigo. E explodia mais ainda. E aí, quando ela explodia, o cara explodia também. Falava, nossa, eu tô aqui quieto, tá me injustiçando e ainda tá brigando comigo. E aí, E estavam tudo bem, em questão de 10 segundos, a bomba tinha acontecido e levavam alguns dias para superar isso. E o problema é que vai juntando, né? Vão juntando explosões, vão juntando em cima de explosões. Chega no final das contas, né? Existe a separação, né? Então, existe um muro aqui. Mas no final das contas, o cara tá aqui e a mulher fica lá do outro lado. Por quê? Porque não aguentam mais essas explosões aqui. Sabem que às vezes as ativações elas acontecem e é destruidor. E nesse cenário aqui, né, o sexo assim, para o homem é mais fácil.
Os homens conseguem transar e fazer amor e fazer sexo mesmo, mesmo que tenham brigado. Eles não estão nem aí. Eles vão lá e transam. Mas a mulher num cenário desse de briga, de você, nossa, explodiu comigo hoje, quer transar, é muito difícil para as mulheres. E isso gera, né, isso por si só já gera o término de relacionamento. E se terminou e você quer voltar, se você não mostrar que essas brigas não vão acontecer mais, é muito difícil. É muito difícil, porque o que a pessoa pensa? Pô, você quer voltar pra mim? Eu te amo, mas eu sei que eu voltar pra você significa você explodir de novo. E aí eu não quero, eu não aguento mais essas explosões. Não consigo lidar com isso. E aí, difícil voltar. É preciso uma transformação real. E como que gera essa transformação real? Então, como é que você pode mostrar, né? Se, por exemplo, eu, homem, digamos que eu explodo. Como é que eu posso mostrar para a mulher que realmente algo mudou e que eu não vou mais brigar com ela, né? E agora a gente tem que entender a razão das ativações, o que está por trás das ativações. Vou apagar o quadro de novo. E aí você me comenta aqui, eu leio todos os comentários, todos. E os que tocam meu coração, eu respondo. Os que não tocam, eu simplesmente ignoro. Mas meu convite é você fazer um comentário que toque o meu coração. Ou então critica também. Sabe o que é interessante aqui? É interessante porque tem alguns vídeos que não são bons que eu faço. Tem dia que eu não tô tão inspirado. E aí as pessoas comentam pra caramba. E me xingam. Ah, esse vídeo tá chato. Lá, lá, lá. E aí aquele vídeo bomba, porque quanto mais comentários, o YouTube mais divulga para mais pessoas. E aí, às vezes os vídeos bons, as pessoas pensam, ah, que vídeo bom, e vai embora, não comenta nada. E o vídeo fica lá perdido, poucas pessoas veem. Então, comenta no vídeo se você está gostando. E se não gostar, deixa assim. Bom, então como é que funcionam as ativações? A ativação, ela acontece no cérebro. Aonde? Sempre você vai ver, quando eu falar de cérebro, provavelmente eu vou estar falando daquela areazinha que está lá no meio, chamada sistema límbico. E esse sistema límbico, ele é diferente da parte racional, que está lá por fora, toda essa parte aqui, ele está lá no meio. Na verdade, ele está coladinho aqui, né? Ele fica coladinho. E se você já viu, se acompanha os meus vídeos, eu já expliquei sobre ele várias vezes. Ele é responsável por algumas coisas, dentre elas as nossas emoções e as nossas primeiras lembranças. E o que esse sistema límbico faz? Ali é que ficam gravados os nossos traumas. E ele faz uma série de perguntas, a gente chama de crenças. E quando acontece um trauma, a gente fica com algumas perguntas e sensações recorrentes. Como assim? Elas são do tipo: será que... Dois pontos. Eu estou sendo valorizado? Será que eu estou sendo amado? Será que eu estou sendo ouvido? Será que eu estou sendo trocado? Será que eu estou sendo abandonado? Será que eu estou sendo rejeitado? Será que eu estou sendo traído? Será que eu estou sendo enganado?
A todo momento essa pergunta está sendo feita. Provavelmente alguma dessas perguntas está sendo feita na tua cabeça. Eu lembro que eu tinha essa pergunta do será que eu estou sendo valorizado? A todo momento as pessoas conversavam comigo e era como se... Isso tem um treino, tá? Você tem que treinar escutar essas perguntas aqui. No meu treinamento eu ensino como fazer esse treinamento. Mas era como se você falasse comigo e no meu inconsciente tinha uma pergunta. Será que você está me valorizando? Se a resposta fosse não, por exemplo, você chegou atrasado. Se o meu cérebro vê que você chegou atrasado e pergunta, será que você está me valorizando? E a resposta for não, eu explodia, eu ativava. Como que eu ativava? Ou eu ficava chateado, ou eu ficava com raiva, ou eu me fechava, ou eu me afastava. E assim que acontecia. E aí tem pessoas que tem cada uma dessa aqui. Será que eu estou sendo abandonado? E aí quando a gente vai ver o que está por trás dessas perguntas, geralmente está alguma situação na vida que você sentiu que estava acontecendo isso com você. E as outras que não aconteceram, provavelmente você não ativa. Então, por exemplo, uma das coisas que me ativam é ser injustiçado. Então, se alguém faz algo que eu me sinto injustiçado, a minha tendência é ativar. E por que isso acontece? Porque quando eu estava na primeira série, eu estava lá fazendo uma prova e eu estava meio de bobeira, eu era uma criança, meio lesada, e eu olhei para o lado e a minha colega olhou e ela falou, professor, ele está me colando. E a professora veio e me xingou. E naquele momento eu, estou sendo injustiçado. E naquele momento eu fiquei, caramba, isso gravou dentro de mim. Agora, se eu sou trocado ou abandonado, isso não me dói tanto. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma primeira lembrança na minha infância onde eu fui abandonado, onde eu fui trocado. Isso não aconteceu comigo. Então essas coisas me deixam chateado, mas quando eu quando eu lido com essas situações aqui, onde eu não ativo, deixa eu apagar aqui. O que acontece é que quem é que lida com isso? Quem lida é o meu eu adulto. Agora, quando eu ativo, ou seja, se você fez alguma coisa que me fez ficar injustiçado, né? Eu fui injustiçado por alguma situação. Aí, porque isso é uma coisa que acontece na vida, né? As pessoas fazem injustiças umas com as outras. Aí, quem lida com isso é o meu eu criança. É o pequeno Pablo que está lá na primeira série, todos os dias da minha vida. O meu pequeno Pablo da primeira série, ele vai fazer a prova e ele olha para o lado e a menina xinga ele e ele, o mundo é injusto comigo. E aí eu fico chateado. É assim que acontece. E aí como que a gente faz então nessas situações? Aí entra a hipnose. Porque a hipnose ela tem a capacidade de entrar naquele fato lá, onde eu estava fazendo a prova, né, lá na pequena criança, e dar um novo desfecho para aquela situação. Então, por exemplo, eu posso fazer uma hipnose e até eu estou fazendo essa aula aqui e estou pensando realmente, eu não fiz hipnose para isso, preciso fazer. E no meu curso eu ensino algumas formas de hipnose. Até se você ver, tem um vídeo que diz se você quer ser feliz no amor, aprenda hipnose. Lá eu ensino mais sobre todos os benefícios da hipnose para você ter um relacionamento. Um deles é acabar com as ativações.
né? E aí eu ensino você a fazer hipnose ou com um profissional fazendo você, ou você fazendo você mesmo, ou com hipnose, ou com algum áudio, ou você pedindo para alguém te hipnotizar, que para mim é a melhor forma que eu gosto hoje. Então, eu posso fazer uma hipnose, por exemplo, a voltar naquela situação que eu fui injustiçado e naquele momento eu dou um desfecho para aquela situação onde eu cuido da minha criança e eu digo para aquela menina, nossa, não, eu não fui, não estava colando não, professora, tá tudo bem. Né? Ele estava pensando na resposta, ele não estava colando. Então, não xingo o pobre do pequeno Pablo, né? Ele não tem culpa de nada. Aí a professora vai dizer, não, tudo bem, então senta um pouco mais pro lado aqui, faz a sua prova, tá, tudo bem. E nesse momento eu dou um desfecho, eu cuido da minha criança. E isso, né, eu tô falando com você aqui, eu não estou no estado de hipnose. Né? O importante é fazer isso no estado de hipnose. E aí quando eu cuido da criança, eu paro de ativar. Porque essa questão da valorização para de vir. E aí eu paro, a pergunta para de vir. Será que eu estou sendo valorizado? Eu já aconteceu isso. Eu já gravei em outro vídeo essa da questão da valorização. Eu contei agora do sou injustiçado, né? Será que eu estou sendo injustiçado? Teve Aí quando eu cuido da minha criança onde eu fui injustiçado, essa pergunta para de vir e eu paro de ativar. Quando eu paro de ativar, quem lida com a situação é o meu adulto, não é mais o meu eu criança. Interessante, já atendi um cara onde ele explodia no trânsito. Toda vez que ele ia trabalhar, ele explodia no trânsito. E na hora que ele explodiu, ele fez a hipnose que eu ensinei ele a fazer. Né? Ele fez nele mesmo. Ele viu, tá, é porque o meu pai um dia explodiu no trânsito e o meu pai ele foi fazer alguma coisa e me xingou. E me xingou que eu estava no carro. Foi assim que aconteceu. E aí naquele momento eu peguei aquele comportamento, né, de também, acho que era de ser injustiçado também. Então quando alguém fechava ele no trânsito, ele pensava, nossa, o cara tá sendo injusto comigo, tá me fechando. E ele explodia. Quando ele cuidou da criança dele, as pessoas no carro, as pessoas no trânsito, continuavam fechando ele, mas ele não ativava mais. Porque quando a gente tem alguma dessas questões aqui, é como se fosse um botão. Esse botão está aqui, né, na nossa testa. E as pessoas vêm e apertam. Pum! E quando a gente aperta, a gente ativa a nossa criança e a gente ativa. É isso mesmo, ativa. E aí eu ativo, eu explodo. E eu explodo, eu brigo, não tem mais sexo, pode ser que eu vá trair ou não. E aí termina o relacionamento, eu choro. Você já viu, né? É por isso que é tão importante olhar as suas ativações. E no momento que você realmente cuida da ativação, você chega para outra pessoa e você diz, olha, eu reconheço, né? Como é que você faz? Né? Eu reconheço que todas as vezes, vou até escrever isso aqui, né? Porque quando você quer voltar para o relacionamento ou quando você quer voltar a transar, né? Vocês são um casal que se ama, você quer transar, e aí você faz o quê? Você vai usar eu reconheço que explodi naquele dia, que briguei com você, e você vai falar todas as vezes que você ativou. Olha, eu reconheço que eu ativei naquele dia, e eu resolvi ser responsável e eu cuidei disso. Né? Então, eu fui responsável e cuidei. E como que eu cuidei? Aí eu fui na minha, eu descobri que eu tinha uma sensação permanente
E quando eu falo sensação permanente, é porque todos os dias você tem essa sensação, de algum momento, né? Desde a sua infância, desde sempre. Desde sempre eu acho que eu não sou valorizado, desde sempre eu acho que eu não sou ouvido, desde sempre eu acho que eu sou rejeitado. E você atrai essas coisas na sua vida. E quando você tem essas sensações permanentes, então eu tinha uma sensação permanente que eu era trocado, que eu não era amado, que eu era abandonado. E eu cuidei da minha infância, da minha criança. Como que eu cuidei? Aí eu vi aquele dia que aconteceu isso, 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 e eu cuidei da minha criança. E agora aconteceu, eu tenho um exemplo onde eu agi diferente. Né? Aconteceu uma situação que eu sempre explodia no trânsito e agora eu não explodo mais no trânsito. Eu era injustiçado no meu trabalho e eu explodia, e agora eu fui injustiçado e não explodi. Eu conversei da maneira madura e até não fui mais injustiçado. Ou até eu explodi com a sua mãe, agora não explodo. Nas nossas relações, na nossa relação eu sempre explodia com você e agora eu não explodo mais. E isso te dá um indício muito forte, né? Eu não posso garantir 100%, mas te dá um indício muito forte que eu mudei. E aí, quando você dá esse indício forte que a pessoa muda, aí a mulher vai dizer o quê? Nossa, realmente você mudou. Eu não preciso agora ficar com medo. Agora a gente pode voltar a ter um relacionamento de amor e fazer amor. Até vou fazer um amor no coração com capetinha, né? Ah, vamos fazer amor. E isso faz o casal se aproximar. E quanto mais está próximo, menos se abre para traições. Tá bom? Então, é o que eu indico para você. Se você quiser saber como cuida dessas ativações para que isso não esteja mais atrapalhando o seu relacionamento, clica no link que está aqui embaixo. Eu vou te falar mais sobre isso nos meus programas e espero que seja muito útil para você. Se você gostou, comenta. Se você não gostou, comenta também. Aí você vai comentar automático, né? Isso fez diferença na sua vida e eu espero que sim. Gostaria muito de saber, tá bom? Então comenta também do que você gostaria que eu falasse nos próximos vídeos. Tem aqui links das minhas outras redes sociais, Instagram, Facebook e que mais. Então, estou te esperando. Assine meu canal para receber os outros vídeos. Um abraço apertado e até mais.